Está no ar mais um Vida em Condomínios. Você, síndico, corretor de imóveis, membro do corpo diretivo, advogado ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer mais sobre condomínios. O tema do dia é assembleias, aquele momento onde as decisões do condomínio devem ser tomadas. Então, o condomínio, a forma de se decidir em condomínio, de se aprovar as situações, conforme destaca de forma explícita a nossa legislação vigente, é através de assembleias de condomínio. Costuma-se dizer que a assembleia é soberana. Logicamente, a assembleia é soberana, dentro dos limites da lei. Vou dar um exemplo. A assembleia, ela não vai poder aprovar que é proibido animais em condomínios. Por quê? Porque a lei permite animais em condomínios. Então a Assembleia, ela não pode contrariar a lei. Dentro da convenção, dentro do respeito da legislação, do regimento interno, ela é sim soberana, desde que não desrespeite a legislação infraconstitucional, a legislação vigente no ordenamento jurídico. Nós temos, via de regra, dois tipos de assembleias. A Assembleia Ordinária e a Assembleia Extraordinária. A Assembleia Ordinária, ela deve ocorrer anualmente dentro daquele condomínio, conforme a previsão do artigo 1350. O síndico, uma vez ao ano, ele vai voltar em assembleia para aprovar as contas, apresentar a previsão orçamentária para fazer frente ao próximo exercício e, eventualmente, eleger o representante, uma vez que a eleição de síndico, via de regra, ela é no período de 2 anos. Então, se a Assembleia Ordinária ocorre uma vez por ano sim, ano não, existirá a eleição do síndico. Lembrando que a convenção de cada condomínio vai trazer quando deve ocorrer a assembleia naquele condomínio. Normalmente, nós observamos que a assembleia ela ocorre no primeiro trimestre. Ah, mas e se o síndico for relapso? E se o síndico não aprovar, não realizar aquela assembleia dentro do período legal? Então, o artigo 1350 ele vai trazer um subterfúgio para aquele condomínio e destacar que 1/4 dos condôminos, ou seja, daquela massa condominial, poderá chamar uma assembleia no lugar do síndico. O síndico deve fazer, não fez, 1/4 dos condôminos poderá convocar uma assembleia. Bom, no caso que estamos conversando, no exemplo, 1/4 não chamou. Ainda existe uma outra ferramenta. Qualquer condômino, a pedido judicial, poderá requisitar para que o juiz determine a realização daquela assembleia anual ordinária. Então essa assembleia é de extrema importância e basilar para o dia a dia do condomínio. O condomínio precisa estar com as contas em dia, estar com a previsão orçamentária feita, com o síndico com mandato em vigência, com as contas aprovadas. E isso ocorre uma vez ao ano por força do artigo 1350 na Assembleia Geral Ordinária. E as demais assembleias? E as demais situações? Algumas situações podem sim ser discutidas dentro daquela Assembleia Ordinária. Não vejo qualquer prejuízo de incluir dentro da Assembleia Ordinária um item específico, por exemplo, para uma aprovação da compra de um ar-condicionado. Inclusive isso faz parte, isso pode entrar no próprio orçamento que está sendo discutido. Compra do ar-condicionado para o salão de festas, ou a troca do uniforme dos funcionários, ou qualquer outra situação que o valha para fazer jus àquela vida, às necessidades daquele condomínio. Porém, isso não ocorreu naquela assembleia ordinária, pode ser chamada a qualquer momento uma assembleia geral extraordinária para discutir qualquer interesse da vida coletiva e qualquer interesse daquela massa condominial. Inclusive, essa assembleia extraordinária poderá corrigir situações que não foram bem destacadas na assembleia ordinária. Por exemplo, pode ser chamada uma assembleia extraordinária em qualquer tempo, nesse caso exemplificativo, vamos falar em 6 meses depois,
para corrigir a defasagem do orçamento que não previu, por exemplo, um percentual de reajuste ou um percentual de inadimplência. Isso está dando um furo no orçamento e essa Assembleia Extraordinária vai majorar e vai corrigir isso, ok? O que são as assembleias? As assembleias são a forma de decidir qualquer situação que seja importante para a vida condominial. Lembramos que algumas decisões, a própria convenção, ela concede ao síndico. E por força do artigo 1348, o síndico tem autonomia de algumas decisões. Porém, é importante que ele passe mesmo as decisões que ele tem tomado para o conhecimento de uma assembleia. Outras decisões só podem ser tomadas com a aprovação em assembleia. Quais são elas? Aquelas que a convenção exigir ou aquelas que a convenção não prever. Por exemplo, algumas convenções permitem, inclusive, que o síndico faça um gasto fora do orçamento de um valor eventual através de um percentual. Por exemplo, o síndico poderá aprovar fora do orçamento 5 mil reais, poderá utilizar 5 mil reais por mês, ou poderá utilizar 10% do orçamento por mês em despesas que tenham um cunho ordinário que não esteja previsto na previsão orçamentária. Então, vai depender da convenção. Por exemplo, aquela despesa ordinária, a própria lei diz que as despesas necessárias, elas podem ser feitas pelo síndico a qualquer momento, porém ele deve ratificar e explicar isso em assembleia. O que ele vai fazer de qualquer forma, uma vez que anualmente ele é obrigado a voltar para a assembleia para aprovar contas da gestão anterior, do exercício anterior. Então, o síndico precisa comprar material de limpeza. Ele não vai voltar todo mês numa assembleia para compra do material de limpeza. Já existe uma rúbrica específica naquela previsão orçamentária, material de limpeza, verba R$200. Naquele mês específico ele resolveu lavar as pedras e isso acarretou um gasto com material de limpeza de R$300. Ele pode fazer ou ele precisa da assembleia? Logicamente que ele pode fazer, são despesas do dia a dia, são despesas para custear o dia a dia. Porém, ele vai prestar contas disso mensalmente através dos balancetes e uma vez por ano na assembleia. Então não existe a necessidade dele chamar uma assembleia para aprovar R$100 adicionais. Inclusive, essa assembleia custa, a convocação custa. Então, é muito complexo, é muito custoso realizar uma assembleia. Porém, vamos dar um outro exemplo. O síndico quer trocar aquela pedra que está irregular, aquela pedra que não está legal. Não é uma simples reposição. Ele quer trocar aquela pedra toda da entrada do condomínio. Ele não pode. Além de ser uma obra onde tem que ser verificado se é uma obra útil, necessária ou voluptuária, que terá um quórum específico, é uma despesa não prevista e que deve ser aprovada e que deve ser, inclusive, se necessário, rateada de forma apartada. Lembrando que as decisões, via de regra, tomadas em assembleia, são decisões que devem ser tomadas por maioria simples, salvo quórum específico, como, por exemplo, a realização de uma obra útil, 50% mais um de todos os condôminos, uma obra voluptuária, 2/3 dos condôminos. Por exemplo, alteração de destinação, 100% dos condôminos. Alteração da fachada, 100% dos condôminos. Alteração da convenção, 2/3 dos condôminos. Então, quando a lei não dispuser de forma contrária, as decisões em assembleia, via de regra, são tomadas por maioria simples. Lembrando que os ausentes são obrigados da mesma forma que aqueles que estejam presentes. Então, algumas vezes escutei de forma errônea, eu não estava na assembleia, eu não estou obrigado a cumprir. Não, a assembleia obriga, inclusive, os ausentes. Quem convoca a assembleia? É o síndico. Então o síndico tem autonomia e tem o dever de convocar essa assembleia. Na ausência desse síndico, quem convoca essa assembleia? Vai depender do que tiver estabelecido na convenção.
Via de regra, quando o síndico não está presente, quem assume interinamente as funções deste é o subsíndico e muitas vezes ele tem sim a função de convocar a assembleia. Caso esse síndico ou esse subsíndico não convoque a assembleia, os condôminos podem convocar a assembleia, tanto a ordinária quanto a extraordinária. 1/4 dos condôminos podem convocar uma assembleia a qualquer momento, seja ela ordinária ou extraordinária. Para as assembleias ordinárias, conforme previsão legal, artigo 1350, parágrafo 2º, caso 1/4 não convoque, qualquer condômino poderá requerer em juízo para que seja convocada a assembleia ordinária. A assembleia ordinária que vai ter a aprovação das contas do exercício passado, previsão para o exercício futuro e, eventualmente, a eleição do síndico no formato da convenção. O que deve constar nesse edital? Então, o edital de convocação, ele deve ter, logicamente, a data da realização dessa assembleia. Essa data, ela deve ser observada através da convenção. Algumas convenções estabelecem prazo mínimo. Se o prazo mínimo não for cumprido, essa assembleia poderá ser cancelada. Da mesma forma, a assembleia, via de regra, na primeira convocação, na primeira chamada, ela tem o quórum de 50% mais 1 de todos os condôminos. O intervalo da primeira chamada para a segunda chamada vai depender do que está na convenção, normalmente meia hora, 1 hora. Em segunda chamada, isso está previsto no Código Civil, ela poderá deliberar por maioria simples, logicamente que não os assuntos que exijam quórum específico, ok? Já observei algumas convocações que davam intervalo de 1 dia da primeira chamada para a segunda chamada. Não observar isso pode fulminar na anulação daquela assembleia e prejudicar toda a decisão tomada. Lembrando que é essencial que todos os condôminos sejam convocados. Caso não se convoque todos os condôminos, essa assembleia também não produzirá os efeitos legais, ela será nula ou anulável de pleno direito. É importante constar no edital o local dessa convocação e quais os itens da pauta. Só poderá ser deliberado o que constar do item da pauta. Então, as decisões, as discussões acerca de itens que não estejam na pauta não vão obrigar os condôminos ausentes e nem aqueles que decidiram dessa forma. Para que uma situação seja decidida, ela deve estar prevista na pauta daquele dia, daquele item específico. Posso discutir algumas situações em assuntos gerais? Pode, porém é importante, é salutar que se volte numa próxima assembleia e aprove com item específico. Lembrando que é importante o protocolo de entrega da convocação. Como essa convocação eventualmente pode ser um problema, ela pode ser utilizada para cancelar a assembleia, caso o condômino alegue que não foi convocado, como que o condomínio vai provar que ele foi convocado? Através de um protocolo de entrega. Se foi no condomínio, exigir que ele assine. Ah, posso exigir que o funcionário assine? Pode. Tem sim valor legal, aquele funcionário daquela unidade específica. Para os condôminos que não residam no prédio, é importante que se mande através do AR, com o comprovante do AR, para você provar que a pessoa foi convocada e não dê nulidade futura. Ok? Aqui nós temos um edital de convocação, apenas a título de exemplo. Esse edital ele pode ser encontrado no site do Síndico.net. Ele traz exatamente esses itens que nós falamos. Na qualidade de síndico, o síndico convocando aquela assembleia, qual vai ser o local, como é que vai ser feita o horário da primeira convocação, o horário da segunda convocação, cada item que deve estar previsto para que seja aprovado legalmente, a menção da necessidade de procuração caso o condômino não seja representado. No caso específico, se o condomínio exigir o reconhecimento de firma, o presidente da mesa poderá fazê-lo ou a convenção,
já pode trazer isso. É importante que conste no edital. É importante que conste também no edital que os inadimplentes não poderão votar na ocasião na assembleia específica. Como é composta essa mesa? Para que a assembleia seja instalada, é importante que se tenha um presidente. Quem pode ser o presidente? Vai depender do que está escrito, do que está definido na convenção daquele condomínio. Via de regra, qualquer condômino, ou seja, aquele que tem o animus domini, é um dono, é um proprietário. O síndico pode ser presidente? Depende. Algumas convenções impedem que o síndico seja presidente. Se não existir nenhum impedimento, via de regra ele poderia sim ser presidente. Lembrando que o presidente é eleito, é um cargo eletivo. A Assembleia está instalada a partir do momento que os presentes escolhem, ou por aclamação, ou por voto, um presidente. Lembrando que a prerrogativa de escolher o secretário é o síndico, o secretário é indicado. Quem é o secretário? É aquele que vai apenas lavrar a ata, reproduzir fielmente tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que for decidido em assembleia, ok? Esse secretário pode ser pessoa estranha sim ao condomínio, a função dele é apenas secretariar e lavar a ata, salvo se a convenção estabelecer de forma diversa. Então é importante também, antes da composição da mesa, que passe uma lista de presença onde os condôminos podem assinar ao lado do seu nome que estão presentes, para que após essa lista de presença também faça parte dessa ata, ok? É importante que na lista conste o número da unidade, o nome, se a pessoa é procurador ou não, e assine a lista de presença antes do início dos trabalhos. Uma situação também interessante é, após a realização dessa assembleia, após a lavratura dessa ata, que nós vamos ver como ela deve ser lavrada, que ela seja assinada pelo presidente, pelo secretário e seja submetida a registro, ok? Seja submetida a registro no cartório. Não existe obrigatoriedade desse registro no cartório, porém é de bom tom que essa ata seja registrada, porque em qualquer momento, vamos supor que aquele livro de ata seja perdido, qualquer um poderá comparecer ao cartório de títulos e documentos e pedir uma cópia da ata daquele condomínio. Então, para que facilite isso, é importante que o registro seja composto pela lista de presença, pela convocação, pela ata propriamente dita e também pelas procurações utilizadas naquela assembleia específica. Nos trabalhos, quando a assembleia estiver instalada, durante aquele trabalho, o inquilino vota, nós já falamos isso em aulas anteriores. O inquilino não vota, porque o voto cabe ao condômino. O inquilino poderá votar por procuração, mas por procuração não precisa ser inquilino, ele pode ser qualquer pessoa, pode ser pessoa estranha. O procurador poderá ser uma pessoa estranha, ser um funcionário ou ser um amigo do proprietário e comparecer, e eventualmente ele poderá ser o inquilino. Então, ele vota por procuração e não por ser inquilino. O inadimplente vota? Não, o inadimplente não vota. Por quê? Porque a lei diz que poderá votar e estar presente em assembleia desde que quite, ou seja, em dia com a cota. Porém, isso não quer dizer que o inquilino possa ser prejudicado, por exemplo, num sorteio de vagas. O fato dele estar inadimplente, o sorteio de vagas não pode prejudicá-lo, ele não pode, por exemplo, ser aquinhoado com a pior das vagas, ok? O inadimplente, ele vai votar, por exemplo, numa questão de vagas, ou permite-se que o inquilino vote por ser uma situação intrínseca ao direito de propriedade, ou não permita que o inquilino vote, porém ele não pode ser aquinhoado com a pior das vagas, por mais que ele não esteja presente, porque a legislação não obriga que ele esteja presente, pelo contrário, obriga que ele não esteja se ele estiver inadimplente, porém ele não pode ser prejudicado porque envolve uma questão inerente ao direito de propriedade. O condômino com acordo é devedor? Não, não é devedor. Quando o condômino
realizar um acordo, mesmo que ele não pague esse acordo, enquanto a parcela não vencer, ele não é considerado inadimplente. Houve uma novação da dívida, o devedor contraiu uma nova dívida e até que se vença a primeira parcela, ele não pode ser considerado devedor. Quanto à ata, quem elabora a ata? Então, a administradora, o secretário, deverá minutar essa ata, deverá especificar por itens todas aquelas situações. Essa ata não deve ser uma ata maçante, não deve ser uma ata complicada de leitura, ter 10 laudas, por exemplo, que vai prejudicar o entendimento futuro ou não vai prender as pessoas, os condôminos à leitura. Então, sugiro sempre que seja destacado qual é o item da ordem do dia em negrito, e embaixo seja feito um breve resumo daquilo que foi decidido, daquilo que foi aprovado em assembleia. Importante sempre constar aquelas manifestações que os condôminos fizeram a menção de que gostariam de que aquilo constasse em ata. Dessa forma, não tem como fugir da inserção de itens aonde o condômino, por exemplo, a assembleia diga: gostaria que isso constasse de ata. Caso isso não ocorra, deve ser feito um resumo muito claro com o que foi discutido, o que foi aprovado e como isso vai interferir naquela vida, naquele dia a dia do condomínio. Quem assina a ata? O presidente assina a ata, o presidente da assembleia, aquele que foi eleito antes de iniciar os trabalhos, depois da assinatura da lista de presença, e o secretário, aquele que lavrou a ata. É de bom tom que o secretário minute essa ata e que essa ata passe pelo presidente e esse presidente deu ok e essa ata possa ser assinada. O prazo de distribuição constava na lei anterior, 4591 de 64, 8 dias, porém algumas convenções já trazem novos prazos e caso não se mencione qualquer tipo de prazo, é de bom tom que se respeite inclusive os 8 dias, independente de constar na lei antiga ou não. Quem distribui? O administrador do condomínio, a administradora tem a função de distribuir essa ata. Caso ele não o faça, o síndico deverá distribuir. Quem registra é uma função administrativa também. Via de regra, o administrador leva essa ata a registro, lembrando que não é um ato obrigatório. Agora uma situação para que possamos finalizar a aula de hoje, que é a anulação de assembleia. Então, sempre que aquela assembleia tiver qualquer inconsistência, não tiver itens que foram aprovados ou constar qualquer simulação, entende-se que o prazo para anulação dessa assembleia seria de 2 anos, conforme o entendimento que temos aqui nessa decisão. Porém, o ideal é que não se dê margens para anulação. Como é que eu não vou dar margens para a anulação de uma assembleia? Convocando todo mundo de forma correta, decidindo o que tiver naquela ordem do dia, lavrando a ata de forma fidedigna ao que foi decidido, o presidente assina, o secretário assina, a ata é levada a registro e distribuída dentro de um prazo razoável. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Falamos das situações intrínsecas na Assembleia de Condomínios. Caso tenha qualquer dúvida, mande para nós. Agradeço e até o próximo programa.